Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí que seguem firmes aí nos estudos para concursos públicos das carreiras policiais especialmente. E aqui hoje vou trazer para vocês um tema muito interessante, falando de criptomoedas, falando da nova modalidade de estelionato. Antes, porém, se você ainda não nos segue, clique aqui para nos seguir. Clique no sininho de notificações para você receber sempre um vídeo novo do nosso canal e clica também no curtir para você curtir esse vídeo e ir fortalecendo cada vez mais o nosso canal para a gente entregar conteúdos aprimorados, de qualidade e extremamente atualizados, tudo bem? Hoje, meu povo, eu vou apresentar para vocês um tema que eu acho muito bacana. Só para lembrar, quem não me conhece aí, eu sou o Gleison Lima, eu sou o delegado de polícia aqui no estado do Paraná e professor e coordenador do Dedicação Delta. O nosso foco hoje é a gente trabalhar com este tema lá, trabalhando com criptomoedas, mas fazer algumas correlações de alguns crimes. Vai funcionar como uma grande revisão aqui para vocês em termos de direito, algumas partes de legislação penal especial. E nessa aulinha curtinha, como a gente sempre faz aqui em nosso alvo certo, o nosso foco é dar aquele tiro preciso que vocês possam aí, tá no ônibus, tá no Uber, tá dirigindo, podendo ouvir aí no seu rádio, no seu som, alguma coisa, e aí vocês conseguirão ter acesso a essa informação de qualidade, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e sem mais delongas, como a gente sempre faz, para a gente avançar em nosso conteúdo. Hoje, meu povo, vamos trabalhar com criptomoedas. E por que criptomoedas? Porque ela tem uma relação direta com um novo tipo penal que está previsto no nosso artigo 171A do nosso Código Penal, ali como uma modalidade específica do crime de estelionato, mas cometido envolvendo ativos virtuais, e a gente sabe que o crime foi mais moldado para atingir as pessoas aí que mexem com venda de criptomoedas aí de uma maneira fraudulenta. Portanto, criptomoedas é a nova modalidade de estelionato, é o objeto do nosso estudo de hoje. Portanto, nós vamos trabalhar esses tópicos importantes desse artigo 171A, que está agora no nosso Código Penal, já vigente depois da vacatio legis de 180 dias que tivemos aí desta lei que ela alterou esse espectro aí sobre a questão das criptomoedas, porque ela alterou outras normas também, mexeu com a lei de lavagem de capitais, trabalhou com o sistema financeiro nacional, portanto, ali ela teve essa vacácio de acordo com o legislador para uma adaptação durante este período. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente iniciar nossa aula, pessoal, gostaria que vocês trabalhassem com esses apontamentos iniciais. E essa lei que fez essa alteração é precisamente a Lei 14.478 de 2022. E aqui embaixo já trago aqui, ó, com uma vacatio legis, que é um período de dormência dessa lei, de 180 dias, tendo entrado em vigor, portanto, no dia 20 de junho de 2023. Ou seja, há pouco tempo, né? Vamos lembrar que nós temos algumas diretrizes e regulamentação da prestação de serviço de ativos virtuais trazidos por essa Lei 14.478 do ano de 2022. Mas não apenas trouxe essas diretrizes de regulamentação para esse tipo de atividade, e também trouxe a previsão deste crime que a gente vai chamar de crime de fraude, com utilização de quê? Ativos virtuais. Esse é o centro do nosso estudo. Fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros. Portanto, nós estamos falando de um crime que foi inserido ali no nosso artigo 171A do nosso Código Penal. Mas e mais, dentro desta nova lei, que é a 14.478 de 2022, nós trouxemos alterações ali com acréscimos dentro da lei 7492 de 86, que trata do Sistema Financeiro Nacional, norma que vai trazer e atribuir competência da Justiça Federal para julgar feitos criminais. Vai também trazer uma alteração ali com acréscimo dentro da Lei 9613 de 1998, que é a lei que trabalha com a lavagem de capitais, também conhecido como lavagem de dinheiro. E aí nós vamos lembrar que esta norma, esta lei, ela não vai se aplicar para os ativos sujeitos à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, a gente vê que esses ativos virtuais que foram
trabalhados nesta nova lei, ele tem um ponto, um alvo específico, que é exatamente ativos virtuais diferentes daqueles trabalhados dentro da CVM, o que acaba desaguando aí nas próprias criptomoedas, como regra, tá? Vão ter outros, sim, mas a regra é que foi atacar exatamente essa ideia das criptomoedas quando trabalhadas de maneira ilegal, tá? As operações conduzidas no mercado de ativos virtuais aplicam-se no que couber o que? O Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ela vai referendar também que o CDC é aplicável neste âmbito de atuação dessa norma. Pois bem, pessoal, vamos lá. Diante disso, eu queria lembrar que o ativo virtual precisa de ser trabalhado dentro de um conceito. E qual foi o conceito trazido pela própria lei? Vamos lá. O que é o ativo virtual? É a representação digital de valor. Fixem nisso aqui. Que pode ser negociada ou transferida por quê? Por meios eletrônicos. E utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimentos. E a própria lei, ela já falou, isso para nós é ativo virtual, mas isso não inclui moeda nacional e moedas estrangeiras, então isso não são considerados ativos virtuais, que não, ou seja, não é uma representação digital de valor para fins desta norma jurídica. Moeda eletrônica também não se inclui no que a gente chama de ativo virtual. E aqui nós vamos trabalhar que não inclui instrumentos que prevejam ao titular acesso a produtos ou serviços especificados ou benefícios provenientes desses produtos, como, por exemplo, aqui, ó, pontos e recompensas de programas de fidelidade. Isso também não é um ativo virtual. Professor, mas isso está ligado à questão digital, é uma espécie de valor digital. Mas a lei já falou, isso para nós não é. Moeda nacional, moeda eletrônica, moeda estrangeira, nada disso é ativo virtual para nossa finalidade. O que reforça mais aquele argumento inicial, que isso foi uma lei bem direcionada aí para as criptomoedas e correlatos, né? Também não se inclui representações de ativo cuja emissão, escrituração, negociação, liquidação esteja prevista em lei ou regulamento. Por exemplo, valores mobiliários e ativos financeiros, que via de regra vão ser negociados aonde? Na CVM. Beleza? CVM. Fechou? Então vamos avançar. Pessoal, vamos lá. Quem que é prestadora de serviços e ativos virtuais? Quem que é essa pessoa jurídica que vai realizar esses procedimentos? Vai ser aquela que executa em nome de terceiros, esse aqui é o ponto de destaque, em nome de terceiros, pelo menos um dos serviços de ativos virtuais. Quais seriam esses serviços? Veja que a lei está trazendo todos esses pacotes. Vamos lá. Troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou estrangeira. Eu quero comprar Bitcoin, por exemplo. Eu vou pagar por esse Bitcoin. Eu vou trocar uma moeda nacional ou estrangeira por Bitcoin. Então, veja que eu estou falando de um ativo virtual. Já só dando a dica de que um dos ativos virtuais para trabalhar a lei é exatamente um dos exemplos, que é o próprio Bitcoin. Tá? Troca entre um ou mais ativos virtuais. Essa pessoa jurídica vai fazer essa negociação em nome de terceiros. Transferência de ativos virtuais. Beleza? Custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem o controle sobre ativos virtuais. E, por fim, participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Pessoal, só para trocar em miúdos aqui, quando a gente for falar de ativos virtuais, o que vai ter uma conexão direta com a parte criminal desse crime que foi criado, que vai ser o foco da nossa demanda hoje, e a gente tem que fazer essa parte introdutória para a gente entender o que vão ser esses ativos virtuais para possibilitar ou não a ocorrência deste crime, é vocês lembrarem que hoje o que ficou famoso como criptomoeda, você tem Bitcoin, tem a Ethereum, que são pontos de operação desses ativos virtuais que são utilizados para essas trocas dentro das pessoas jurídicas responsáveis por essa operacionalização em nome de terceiros. Sacou? Mas vamos lá. Avançando no nosso tema, vamos lembrar que é o seguinte, as criptomoedas, que é um dos focos dos ativos virtuais, vamos dizer que
Todas as criptomoedas vão ser ativos virtuais, mas nem todos os ativos virtuais vão ser criptomoedas. Mas sabemos que a lei foi voltada muito mais para trabalhar as próprias criptomoedas. Fechado aí? Vamos fazer esse acordinho, gente, já trabalhar daí para frente. As criptomoedas, portanto, são valores monetários virtuais. Aqui nós vamos tê-la conhecida como moedas digitais. São utilizadas para a realização de quê? Transações sem a interferência de um intermediário, banco, órgão regulador, por isso são descentralizadas, tá? Então, quando a gente fala de criptomoedas, nós temos uma desvinculação do sistema que a gente conhece como sistema formal de regulação do nosso financeiro. Ah, eu quero comprar ações, vou na bolsa de valores através de uma corretora de valores. Não, as criptomoedas elas têm uma pegada completamente diferente, porque elas saem fora desse intermediário padrão que a gente conhece, tá? Elas utilizam chaves criptográficas para garantia da segurança e privacidade dos dados, inclusive isso pode ser feito até com armazenamento em chaves pendrive. Olha que loucura isso aqui, né? Compra e venda é feita em corretoras específicas para o mercado de ativos virtuais. Então não está naquele mercado comum para quem mexe com bolsa de valores, acaba trabalhando aí de uma maneira mais evidenciada. As principais criptomoedas que nós temos hoje são várias, tá, gente? Estão sendo criadas cada vez mais aí. Mas a que é mais conhecida no mundo inteiro aí é exatamente o Bitcoin, né? Que todo mundo sabe dela, começou pequenininha, ficou gigante, enfim. Agora, junto da Bitcoin, aí, nós temos uma outra também, que eles falam Ethereum, né? Que é a outra forma, outra moeda digital, outro ativo virtual, outra criptomoeda, que é essa criptomoeda também que vai ser negociada aí nos mercados, fora desse mercado mais formal, conhecido como bancos e outras, tá? Outras corretoras. O Banco Central, como essa lei é nova, ele está fazendo a regulamentação do mercado de criptomoedas. E acredita-se que ele venha fazer essa regulamentação até meados aí de 2024. Essa foi uma afirmação feita recentemente aí, tudo bem? Pois bem, pessoal, alguns tipos penais ligados ao 171A, que é o novo crime relativo à fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários e ativos financeiros, são alguns que eu vou trazer aqui. Antes eu queria fazer um detalhe. Veja só. Tinha uma lacuna no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, quando a gente queria trabalhar com ativos virtuais. E isso por quê? Porque para muitos outros, era mais fácil fazer essa subsunção do fato à norma, ou seja, um fato aconteceu e tem um crime previsto. A gente acopla fato com crime e deu match, né? Deu certinho. Portanto, aquilo ali daria a tipificação penal. Porém, que é a subsunção do fato à norma. Porém, estava sendo complicado fazer esse casamento tão certinho quando se falava de criptomoeda. Quando se falava de ativos virtuais fora desses ativos que a gente já conhece aí pelo mercado. E foi por causa disso que foi elaborada essa lei. Mas e antes? Onde que se enquadraria uma pessoa que praticava eventual fraude ligada, por exemplo, à própria criptomoeda? Um Bitcoin, por exemplo. A pirâmide financeira ou qualquer um desses detalhes. Foi aí que eu trouxe aqui alguns crimes que estavam ligados a ele. E que alguns ainda permanecem, tá? Mas vamos lá. Organização criminosa. Porque muitas vezes o cara que se organizava para vender criptomoeda, ainda que de maneira fraudulenta, via pirâmide financeira todo, ele trabalhava numa perfeita organização criminosa. E nessa organização criminosa, que é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, e a gente sabe que ORCRIM é aquele que tem 4 ou mais pessoas ali que se buscam nessa organização criminosa praticar infrações penais ali, essa ORCRIM era uma consequência daquele sujeito que se organizava, se estruturava para fazer a fraude dentro de ativos virtuais, uma das quais exatamente a criptomoeda. Tá? Ainda acontece. Então, isso não descurou de um sujeito responder hoje por essa fraude do 171A, e se ele estiver atuando em ORCRIM, ele vai também responder pela ORCRIM, que foi utilizada para esses fins do 171A. Tudo bem? Mas também um crime que continua valendo para esses fins do próprio 171A, que é um novo crime, que nós vamos falar dele agora mesmo, é exatamente a lavagem de capitais. Porque a pessoa acumula aqueles valores e muitas vezes vai escoar aqueles valores através da lavagem de capitais. Lembremos que a lavagem de capitais está ali no nosso artigo 1º da lei
9613 de 1998. Vai trabalhar com ocultar, dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. Olha o tamanhozinho da pena, 3 a 10 anos. Então vai somando. O sujeito está na ORCRIM, 3 a 8 anos. Está na lavagem de capitais, 3 a 10 anos, inclusive com possibilidade de aumento de pena, né? Enfim, esses eram crimes que já eram tratados quando alguém fazia uma fraude nessas questões envolvendo criptomoedas, mas que continuam ainda sendo tratadas nessa nova lei, tá? Junto com essa lei, nova lei, pode ser aplicada, né? O crime de estelionato, não tínhamos o 71A, então, muitas vezes, quando o sujeito praticava esse delito, ele praticava o 171A, quando tinha a pessoa ali determinada, que é o famoso crime de estelionato. Nós também, eu não vou destrinchar o crime de estelionato aí não, porque ele é muito já falado por aí, mas também nós tínhamos o crime contra a economia popular. Pessoal, esse crime contra a economia popular, do nosso artigo 2º, inciso 9 dessa lei antiga, né? 1521 de 1951, ele fala, ó, são crimes dessa natureza, que eu falo dos crimes contra a economia popular, exatamente, no inciso 9, obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo. É aqui que está uma grande diferença entre o crime da economia popular e o crime de estelionato. Aqui nós temos vítimas determinadas do estelionato. Embaixo nós temos vítimas indeterminadas, ou do número indeterminado de pessoas, mediante o quê? Especulações e processos fraudulentos. O que era conhecido, a própria lei já traz os exemplos, né? Bola de neve, cadeias, pichardismo, por causa do pichard, e quaisquer outros equivalentes. Qual era a pena? 6 meses a 2 anos. Então, é uma pena bem pequenininha, se for comparada ali ao estelionato, que tem uma pena de 1 a 5 anos, tá? Então, antes do 171A, que é esse crime novo que veio aí, com a ideia dos ativos virtuais, nós temos estes outros crimes que estavam ali, de uma certa maneira, conectados anteriormente para o sujeito não ficar ileso, não responder por nada. Aqui, temos que lembrar que também nos crimes contra o sistema financeiro nacional, no artigo 7º, inciso 2º da 7492, ele traz o seguinte tipo penal: emitir, oferecer ou negociar de qualquer modo títulos ou valores mobiliários. Aí vem o inciso 2º, sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados. Só que aqui nós não temos uma regulamentação. Se a gente não tem uma regulamentação da criptomoeda, esse crime fica um pouco, vamos dizer, quase que capenga, difícil de ser fazer a subsunção correta do fato à norma. Pois bem, e aí a gente avança, vamos lembrar que existem os posicionamentos do STJ, aqui nós temos 2 posicionamentos, lembramos que a 5ª e a 6ª turmas do STJ, elas juntas formam a 3ª sessão, e 5ª e 6ª turma nada mais são do que turmas ligadas à parte penal, criminal, processual penal ali do STJ, tudo bem? Olha o que o STJ falava, né, antes do novo tipo penal, quanto à imputação simultânea, entre o crime de estelionato, que tem vítima determinada, e o crime contra a economia popular, que tem vítima indeterminada. O STJ falava assim para a gente, ó, o aliciamento particularizado, ou seja, individualizado, mediante induzimento e convencimento de vítimas determinadas, porque, paralelamente ao ato voltado contra o público em geral, sítio eletrônico para angariar vítimas, verificam-se condutas autônomas de aliciadores voltadas contra o patrimônio particular de vítimas específicas. O que o STJ quis dizer nesse ponto aqui? Na época, né? Era possível imputar ao sujeito tanto o crime de estelionato quanto o crime contra a economia popular, desde que ficasse evidenciado no caso concreto que ele conseguia não apenas particularmente enganar vítimas, dali temos o estelionato, mas também de uma maneira coletiva enganar várias pessoas, o povo ou número indeterminado de pessoas. Com isso o STJ falava, pode-se juntar os 2 crimes ali em concurso, tudo bem? Beleza. Isso foi a 6ª turma que falou. A 5ª turma que falou. E a 6ª turma também falou, ó, nas hipóteses de crimes contra a economia popular, por pirâmide financeira, nós acabamos de falar dela, a identificação de algumas das vítimas não enseja a responsabilização penal do agente pela prática do crime de estelionato. Não enseja. Ou seja, nós temos uma turma falando que pode fazer o conjunto, nós temos a 2ª turma, a
sexta turma falando que não enseja responsabilização penal do agente pela prática do crime de estelionato. Só que aqui tem uma interpretação extensiva. Não enseja necessariamente, mas talvez enseje, dependendo da situação do caso concreto. Porque se ficar muito evidenciado que temos ali vítimas específicas, nós temos sim um crime de estelionato específico contra essas vítimas. Tudo bem? Vamos lá. Próximo ponto é lembrar que o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, que é o nosso foco aqui hoje, é lembrar que este crime que veio e que está vigente aí desde o dia 20 de junho de 2023 vai envolver valores imobiliários ou outros ativos financeiros também, né? Ativos virtuais, valores imobiliários e ativos financeiros. Está dentro do 171A, é um tipo de fraude, por isso que a gente chama uma modalidade específica do crime de estelionato. E ele fala o seguinte, ó, quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam o quê? Ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Gente, vamos lá. De verdade, parece um pouquinho com o crime de estelionato. Se for olhar na essência mesmo. Poxa, mediante erro, artifício, ardil, qualquer outro meio fraudulento. Mas aqui, olha, com o fim de obter vantagem. Precisou obter vantagem? Poxa, então é um crime formal. E o crime de estelionato é um crime material. A pena, diferente. O crime de estelionato, a pena de 1 a 5. Aqui nós temos uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, bem significativamente acima. Quais são as características desse novo crime? Vamos lembrar que o tipo criado para coibir fraudes em ativos virtuais, valores imobiliários ou ativos financeiros, com especial destaque, esse eu que estou destacando aqui, tá, gente? Não está na lei, mas a gente sabe que é o especial destaque para as criptomoedas, tá? Trata-se de uma norma penal em branco, por quê? Porque o conceito legal de ativos virtuais e valores imobiliários está onde? Onde é que está? Lá na lei que trouxe este próprio crime. Tudo bem? Então fica esperto com isso aqui. Norma penal em branco nesse aspecto. Outras características. Vamos lembrar que ele é um crime formal. Lembra que eu falei que olha, vou voltar lá um pouquinho para mostrar para vocês. Falei que, olha, com o fim de obter vantagem ilícita. Falou obtendo vantagem ilícita? Não, com o fim de. Se tem um com o fim de neste ponto específico, aqui nós temos um crime formal que não exige a comprovação da obtenção da vantagem ou mesmo prejuízo econômico às vítimas. Ou seja, basta a intenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Lembremos que o estelionato comum, lá do nosso artigo 171, lá se trata de um crime material. Tem que ter obtenção da vantagem devida, ainda que de maneira tentada. Tudo bem? O crime do artigo 171A, que é esse que a gente está trabalhando agora, ele é de ação penal pública incondicionada. Aqui vai um bisuzão para vocês, ó, cuidado, tá? Esse novo crime de ação penal pública incondicionada. Lembremos que depois do pacote anticrime de 2019, com vigência em 2020, os crimes são de ação penal de estelionato, são de ação penal pública condicionada à representação como regra, havendo exceções. Então, não perca esse foco. Crime novo, ação penal pública incondicionada. O próprio estelionato tradicional, comum, ele é regra ação penal pública condicionada à representação da vítima, que, se não exercer seu direito em 6 meses, ele vai ter o quê? Vai sofrer os efeitos da decadência. Tudo bem? Mas nós temos exceções ali no estelionato comum, que é a de ação penal pública incondicionada. Quais são? Quando o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta. Quando o estelionato, isso é o comum, é cometido contra criança ou adolescente. Quando é cometido contra pessoa com deficiência mental, segura nesse aqui, viu? Cuidado, isso que nós estamos falando do estelionato comum, tá, gente? Ou pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Lembremos que estatuto da pessoa idosa é 60 anos ou mais, tá? Aqui nós estamos falando que a ação penal vai ser pública incondicionada do crime de estelionato comum, quando a pessoa for maior de 70 anos de idade ou incapaz. Já o nosso crime, que a gente está vendo aqui, ó, o 171A, ele é de ação penal pública incondicionada. Fechou? Pessoal, algumas comparações importantes aqui, ó. O novo crime do 171 é diferente do que a gente chama de fraude eletrônica. Eles têm a mesma pena, tá?
fraude eletrônica. Não é um crime tão antigo assim, é um crime relativamente novo, esse de fraude eletrônica, mas ele não se confunde com um dos ativos virtuais aqui, tudo bem? O crime do 171, parágrafo 2º A do Código Penal, que é estelionato com fraude eletrônica, que ele vai falar o seguinte: a pena de reclusão de 4 a 8 anos, se a fraude do estelionato comum é cometida mediante a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, meu povo, olha aqui para mim, ó. Vamos lá. Nós temos o 171 comum, estelionato. Nós temos o 171 dessa modalidade de parágrafo 2º A, que é o estelionato eletrônico, continua sendo estelionato eletrônico, mesmas bases, mesmas características, mesma essência, mas também nós temos agora o estelionato específico de fraude para os ativos virtuais, que é o 171A. Tudo bem? Então, vamos lá, são coisas completamente diferentes. Então, vamos lá. Existe uma causa de aumento de pena de 1/3 ao dobro, no caso desse estelionato, cometido contra pessoa idosa ou vulnerável, que é o 171, parágrafo 4º. Mas esta causa de aumento de pena de 1/3 ao dobro, se for contra a vítima, pessoa idosa ou vulnerável, não se aplica ao novo crime do 171A. Por quê? Por ausência de previsão. Direito penal é princípio da taxatividade. Ou está escrito ou não está escrito. Ou está escrito é crime, ou não está escrito e não é crime, não é majorante, não é circunstância agravante, não é nada disso. Tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá. Caracterização das operadoras de ativos virtuais como instituições financeiras. A própria lei, essa nova lei, ela falou que pessoas jurídicas que oferecem serviços referentes a operações com ativos virtuais foram incluídas no rol de instituições financeiras. Então, o sujeito lá, que tem uma PJ que vende criptomoedas, ele foi incluído no rol de instituições financeiras. Qual que é a consequência disso? Ele também pratica crimes previstos na Lei 7492 de 1986, que trabalha com o sistema financeiro nacional. E é um crime, inclusive, que responde perante a Justiça Federal. Tudo bem? Então, essa pessoa jurídica que vende ativos virtuais, ela é considerada instituição financeira para essa lei, que é a 7492, de 86, e vai responder eventualmente por crimes contra o sistema financeiro nacional. E elas podem cometer, portanto, crimes, por exemplo, embora seja um crime que fere um pouco a taxatividade penal, porque não explica o que ele é, gestão fraudulenta e gestão temerária. Gestão fraudulenta leva muito mais em conta a má-fé, gestão temerária, muito mais o impacto que você utilizou ou não as normativas, a lei, para realizar a gestão daquela questão financeira, daquela empresa, aquela pessoa jurídica. Pois bem, existe um certo conflitozinho entre gestão fraudulenta, que envolve má-fé, e esse artigo 171A, o novo. Tá? O que vamos dizer é que, até então, como um crime recentíssimo que entrou em vigor em 20 de junho de 2023, nós vamos ter que tentar resolver isso pelo princípio da especialidade. Ainda não temos decisões judiciais, exatamente por ser um crime tão novo, tudo bem? Vamos lá. O que eu gostaria de lembrar a vocês que gestão temerária e o fato de operar a instituição financeira sem a devida autorização estão previstos ali dentro da Lei 7492 de 86. Então, fiquem espertos nesses dois crimes, gestão fraudulenta e gestão temerária, porque olha como é que esse tipo penal, ele fere a taxatividade, ele não é tão seguro, não. Veja só, gerir fraudulentamente instituição financeira. O que é gerir fraudulentamente? E fala no parágrafo único aqui embaixo, se a gestão é temerária, pena de 2 a 8 anos. O que é isso? O que é gestão temerária? O que é gestão fraudulenta? A doutrina criou a ideia do seguinte: a gestão fraudulenta tem mais a ideia de má-fé, abuso de confiança, mentira, clandestinidade, falsificação, informações falsas. Já a gestão temerária estaria mais ligada à violação da legalidade, do dever objetivo de cautela dos administradores. Se falar de dever objetivo de cautela, chega a ser quase um crime culposo, se você olhar para esse ponto. Mas não existe um fechamento do que seria de fato fraudulento, fica até mais fácil de entender, ou menos difícil falar que é fraude, má-fé e tal. Então, a gestão temerária, eles falam que refere muito realmente à taxatividade penal aí. Tudo bem? Para a gente caminhar para o final, porque a gente gosta de dar pílulas rápidas para vocês aqui no nosso aula, certo? É lembrar que operar instituição financeira sem a devida autorização
é um crime previsto no artigo 16 da lei e que estará sujeito a essas empresas, pessoas jurídicas, que vão trabalhar com ativos virtuais, todos os crimes da 7492, ela poderá responder por eles, mas aqui esse crime específico eu trouxe ele porque fazer operar sem a devida autorização, com a autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores imobiliários ou de câmbio, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Vamos lembrar que tem a possibilidade de incidência dos dispositivos da 7492, mas esse dispositivo aqui precisa vir ainda regulamentado pelo próprio Banco Central para falar da autorização ou não dessas pessoas jurídicas que vão trabalhar com criptomoedas, coisa que ela falou que faria somente em meados de 2024. Lembremos que os crimes envolvendo instituição financeira ali são crimes que atraem a competência da Justiça Federal para julgar o feito, tá? Mas o crime do artigo 171, por si só, ele é de competência da Justiça Estadual. Então, se é 171 apenas, o 171A, é mais ligado à Justiça Estadual. Agora, se envolveu a 7492, que é contra o Sistema Financeiro Nacional, nós estamos falando de um crime que é de responsabilidade ali, que vai responder de competência da própria Justiça Federal. Tudo bem, pessoal? Com essas pílulas de hoje, do nosso alvo certo, desejo excelentes estudos para vocês. Se vocês ainda não seguem, siga a gente aqui, clique no sininho de notificações, curta o nosso vídeo para que a gente cada vez mais possa estar entregando conteúdos precisos e aprimorados para vocês. Bacana? Grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!